Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às turmas dos judeus: agora é o julgamento do mundo, agora é que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora dele. E eu, quando for elevado da terra, atrairei tudo a mim. Isto ele dizia para indicar de que morte devia morrer. Respondeu-lhe a turba: nós sabemos pela lei que o Cristo permanecerá eternamente. Como então dizeis, é preciso que o Filho do Homem seja elevado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estará a luz entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Quem anda em trevas não sabe onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, a fim de que sejais filhos da luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, podem sentar-se. Tivemos hoje de manhã um batismo de adulto. O que é um batismo de adulto, senão a progressão, a realização do grande mistério da redenção. E o que é o mistério da redenção? O da redenção é esse grande mistério da encarnação redentora. E o que é a encarnação redentora? É o fato de Deus Ele mesmo ter tomado a nossa natureza humana para, enquanto homem, reparar o pecado do homem. Já que era o homem que havia pecado, o homem em Adão e Eva, em Adão, que era o chefe da humanidade, pecou, e depois seus filhos pecaram também, com pecados pessoais, e que o pecado tem uma malícia infinita, pois a ofensa se mede pela dignidade da pessoa ofendida. O pecado era um mal que Deus poderia perdoar sem nada, porque ele não seria lesado por isso, não estaria lesando ninguém. Se eu perdoo uma coisa, eu não estou fazendo injustiça a ninguém. Se alguém me ofende, eu perdoo, não estou fazendo injustiça a ninguém. Mas é mais perfeito que a misericórdia se some à justiça. Porque a justiça é aquilo que observa o que é justo. E o que é justo é um valor. A justiça vai junto com a verdade. A justiça, a caridade também. Mas, digamos, a justiça não é algo vazio. Não, a justiça é um bem. Ser justo é um bem. E Deus, sendo a bondade infinita, Ele não quis abandonar nem a justiça, nem a misericórdia. Então o que Deus fez? Se Ele perdoasse sem mais, Ele não estaria traindo a justiça, porque eu traio a justiça quando eu sou juiz e não exerço a justiça e deixo uma pessoa injustamente lesada e dou razão ao bandido que a roubou. Eu sendo injusto. Mas se a própria pessoa que foi roubada diz: não, estou vendo que você está em dificuldade, pode levar, não feriu a justiça. Mas Deus quis que a justiça fosse também observada. Isso é algo que o mundo moderno cada vez mais esquece. Esquece que a justiça é um bem. A justiça não é só uma opressão em cima de uma pessoa. Ela é sobretudo um bem. Sem a justiça, o mundo desmorona. Sem a justiça, as virtudes se perdem. Sem a justiça, o homem cai no pecado. Então Deus quis dar uma lição, ao mesmo tempo de misericórdia, perdoando o homem, e de justiça. Por isso que Ele se encarnou. Por isso Ele se fez homem. E enquanto homem, Ele reparou pelo homem. Que o homem não tinha como reparar. Por mais que o homem quisesse reparar, por mais que ele desse alguma coisa, nunca ele poderia reparar uma ofensa cuja malícia era infinita. Infinita não porque o homem pode fazer algo de infinito, mas infinito porque a dignidade da pessoa ofendida é infinita. Então, de fato, o homem, de certa maneira, pode fazer algo de infinito no mal. O mal no homem pode atingir proporções que não têm limite. Porque uma ofensa feita a Deus é uma ofensa
que tem algo de infinito, algo de uma malícia que não tem nenhum limite. Eu ofendo a Deus, eu faço o contrário do que Deus mandou, eu me arrogo acima de Deus. E o mundo moderno está repleto desse pecado, pecado tornado lei, tornado postura dos estados, das autoridades que, por assim dizer, debocham de Deus, desprezam a Deus. Então nosso Senhor tomou nossa natureza humana e, enquanto homem, Ele podia também nos reparar sem a cruz, mas Ele não quis. Ele pegou o meio mais apto a nos mostrar a gravidade do pecado. Esse é um crime terrível que hoje se vê, de escamotear a gravidade do pecado, de não falar em pecado. Muita gente fala, usam outros termos, para não usar o termo pecado. Foi uma falta, foi um desvio de conduta, foi uma coisa não muito ética. Não, o pecado, a palavra pecado é mais forte, é mais clara, é mais nítida, é mais católica. Então, para reparar, Deus quis que a gente tivesse uma noção melhor do pecado. Por isso Ele quis morrer na cruz. E como diz o Evangelho de hoje, o Nosso Senhor diz: agora é o julgamento do mundo. Agora é que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. O demônio foi vencido pela cruz, lançado fora das almas dos justos. Ele ainda tem um certo poder, mas ele está fora da alma dos justos. Os vandeanos que se voltaram contra a Revolução Francesa, eles foram vencidos, mas eles cantavam: vós tendes nossas casas, vós tendes nossos bens, vós tendes a nossa vida, mas vós não tendes o nosso coração. O demônio pode ter muita coisa, pode ter os poderes na mão, pode ter a finança na mão, mas numa alma que está em estado de graça, ele não tem o coração. E como a alma que é de maior na criação visível, a alma, enquanto o mais nobre dos seres são os anjos, depois vem o homem, e no homem o que é principal é a alma. Então o Nosso Senhor diz: o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Fora de onde? Das almas. Ele terá ainda algum poder, e o poder dele é grande hoje, mas poder naqueles que se entregam a ele. Mas mesmo assim esse poder é limitado. Esse poder se limita a coisas externas, ao menos na alma daqueles que estão em estado de graça. A alma que está em estado de graça, ela escapa ao demônio. Uma alma que vive para Deus, que pratica as virtudes, que cresce na virtude, ela escapa ao demônio. O demônio pode matá-lo, o demônio pode roubá-lo, o demônio pode fazer como Jó, mas ele não o vence, não o tem, não tem sua posse. Então, o que aconteceu hoje? Hoje tivemos de manhã um batismo de adultos. Então, o batismo apaga o pecado original e apaga todos os pecados pessoais. O batismo é uma vitória de Nosso Senhor, porque é a aplicação da paixão a uma pessoa. A aplicação de todos os méritos da paixão a uma pessoa determinada. Se é uma criancinha, ela fica livre do pecado original, ela recebe as virtudes infusas, logo então a fé, a esperança, a caridade e as outras virtudes morais infusas, que são virtudes cardeais infusas, prudência, justiça, força e temperança. E junto com essas, um grande número de virtudes, cerca de 30, 40 virtudes, que são anexas, que são relacionadas a essas 4 virtudes teologais, morais. Teologais, que vem de teos, significa Deus. Então, 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, e depois virtudes morais, que regram a conduta moral do homem, na sua relação consigo mesmo e com os outros. Quanto à virtude teologal, regra a atitude do homem em relação a Deus. E isso faz, então, com que a criança pequenininha já tenha todo esse organismo espiritual, que quando ela chega ao uso da razão, aí começa uma luta para ela. Porque uma criança,
ela vai ou se determinar para Deus, se ela é batizada, se ela está no ambiente católico, se no ambiente onde se reza, mais facilmente ela se optará para o lado de Deus, mais facilmente. Mas ela pode também optar contra Deus. E o grande drama da vida humana é essa liberdade humana que pode usar bem da sua liberdade, como pode usar dela para a sua perda, sua perdição. E para o adulto, ele também recebe, se ele tem o batismo de desejo, ele já tem as virtudes teologais, e se ele não as tem, ele, ao desejar o batismo, recebê-lo, ele recebe todas as virtudes teologais e todas as virtudes morais infusas e todos os dons do Espírito Santo, assim como a criança. E então, hoje é dia da festa Santa Cruz, e nós lembrarmos o quanto nossa salvação custou a Nosso Senhor. Quanto custou a Nosso Senhor que a gente possa estar aqui rezando uma missa, assistindo a missa, e quanto custou a Nosso Senhor o fato de uma alma entrar na eternidade, ter a visão beatífica. É uma luta. Nosso Senhor venceu o demônio e Ele quer também que nós tenhamos parte nesse combate. E para vencer esse combate, nada melhor do que a fidelidade, nada mais essencial que a fidelidade às promessas do nosso batismo. No batismo nós dizemos, renuncia a Satanás? Sim, renuncia. E a todas as suas pompas, renuncia. A todas as suas obras, renuncia. Então todas as vaidades do demônio, todos os enganos do demônio, a gente renuncia e naquele momento a gente é marcado pelo batismo, do caráter batismal, que é a porta de todos os sacramentos. E o padre, no batismo de adulto, faz um sinal da cruz nos ouvidos, nos olhos, no nariz, na boca, para que fique tudo bem sobre a proteção, o governo de nosso Jesus Cristo crucificado. Por dizer que a tradição não é outra coisa senão uma fidelidade a Jesus crucificado. E podemos dizer que o progressismo e o mundo moderno não é outra coisa senão uma recusa de Jesus crucificado. São Paulo dizia, não quis pregar outra coisa entre vós, senão Jesus Cristo crucificado. A gente ver o número de cruzes que há no batismo de adultos é impressionante. Depois de fazer o sinal da cruz em todos os sentidos, o padre deve fazer um grande sinal da cruz na pessoa toda, sem tocá-lo, um grande sinal da cruz, da cabeça, quase até os pés, e de um lado do outro. A cruz está presente em toda parte. Durante a missa, o número de cruzes que o padre faz sobre a hóstia consagrada, ou antes mesmo, é muito grande, porque é Jesus crucificado que é a razão, que é a causa da nossa salvação. Então, se nós tivermos alguma cruz na nossa vida, e quem é que não tem? Uma cruz que, no plural, cheia de cruzes na nossa vida, lembremos que a cruz é um sinal do cristão. A cruz é um sinal de predestinação. Uma pessoa que não tivesse cruz nenhuma, pessoa que vivesse numa beatitude completa de saúde, de riquezas, de tudo que ele quer, é um sinal de condenação. Condenação. Porque ou a gente é amigo da cruz, ou a gente é inimigo da cruz. E os inimigos da cruz não entrarão no reino dos céus. Então, lembremos bem, tenhamos sempre presente em nós esse sinal da cruz. Sinal da cruz nos lábios, para a gente não falar nada que ofenda Nosso Senhor, que não ofenda o próximo, que não fira o próximo. Sinal da cruz nos ouvidos, para a gente não escutar coisas que não são contrárias à fé católica. Sinal da cruz nos olhos, para a gente não ler nem olhar nada que seja contrário à santidade de Deus. E assim por diante. É o sinal da cruz. Viver tendo como regra para a nossa vida o sinal da cruz. E todos nós precisamos dessa cruz. O justo peca 7 vezes ao dia, diz a Escritura. Não tem homem que possa dizer, né? Não, eu já cresci, eu já cheguei a um nível, já não preciso mais
da confissão, nem da comunhão, esse homem estaria, sede filhos da luz. Caminhai enquanto tendes a luz, diz o Evangelho de hoje. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, a fim de sejais filhos da luz. E quem é essa luz? É Jesus crucificado. Então, peçamos a Deus nessa missa, que a gente tenha sempre presente em nossa mente, nosso coração, Jesus crucificado. E fazendo assim, a gente obtenha a glória da vida eterna, pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de avisar e convidar para que amanhã haverá os votos temporários do nosso irmão João da Cruz. Então a missa é às 10 horas, estão todos convidados. É uma grande cerimônia. Não ainda os votos perpétuos, mas são votos temporários de 3 anos. E o voto é uma promessa feita a Deus. Então uma cerimônia extremamente importante, em que uma alma vai consagrar a Deus, se consagrar a Deus pelos 3 votos de religião. 3 votos de religião, coisa assim, entre as coisas maiores que existem dentro da igreja. Consagrar todos os seus bens, não terá mais bem nenhum. Bom, os votos perpétuos aqui, isso é realmente definitivo, mas não terá posse nenhum de bens. Depois o voto de castidade, vai não renunciar ao casamento, renunciar a tudo que possa ser o casamento, e ter um corpo consagrado a Deus. E depois de consagrar a Deus sua vontade. A vontade consagrada a Deus, nós temos de mais alto, mais íntimo, que a nossa vontade consagrada a Deus pelo voto de obediência. Algo que só o catolicismo tem. O Monsenhor Lefebvre dizia, é necessário a vida religiosa para que se conheça, porque a vida religiosa que melhor reflete a santidade da igreja. Não é que os religiosos sejam santos, mas consagrar os seus bens, o seu corpo e a sua vontade só se encontra no catolicismo. Impossível sem a graça de Deus, e não só fazer os votos, mas cumpri-los a vida inteira, Se ele fizer os votos perpétuos. Então convido a todos, estejam aqui presentes, se possível, e rezem pelo irmão, e rezem pela sua perseverança, para que ele chegue um dia a fazer os votos perpétuos e os cumpra. Ocasião também da gente fazer uma pequena reparação e contar em vitória, esperando uma confirmação, mas alguém me disse em Vitória, o Carlos José, que o Papa atual decretou que ele tem intenção, então já começou, não sei exatamente, a acabar com os conventos de clausura, acabar com a clausura das religiosas, acabar. Porque é um desprezo pela vida religiosa, desprezo profundo do mundo moderno pela vida religiosa. A Revolução Francesa acabou com a vida religiosa na França. Lutero acabou com a vida religiosa nas regiões em que dominou o luteranismo. Então, diante desse ódio contra a vida religiosa, é a ocasião da gente vir aqui para honrar esse ato de virtude e religião pelo qual o irmão vai se consagrar a Deus.